Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fast Talks. Eu sou o Eduardo Maroc, Head Fundos e Previdência Privada na Fast Capital. Hoje a gente está com um cara aqui que vive de mercado para dentro de todas as formas, analista, educador e uma das vozes mais didáticas quando o assunto é bolsa de valores. Além disso, é um amigo meu, então sou meio suspeito para falar isso. João Daronco, da Suno Research. João, primeiramente queria te dar as boas-vindas. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Eduardo. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigado para a Fast Capital também, uma empresa que a gente admira bastante, bastante parceiro. Conta aqui comigo sempre. João, eu já conheço, né, mas eu acho que é legal tu contar um pouco da tua trajetória, porque ela não começou no mercado, né? Eu queria saber como que, de fato, tu acabou no mercado e depois, posteriormente, na Suno, né? Uma presença muito importante na empresa. Tá, vamos lá. Acho que assim, eu tenho uma história um pouco peculiar. Várias pessoas do mercado têm históricos peculiares também. Eu começo dentro do curso de Engenharia Civil, na Federal do Rio Grande do Sul. Você estudou lá também, né? Comecei muito com a visão de querer ser professor. Então, desde muito novo eu queria ensinar, educar as pessoas, etc. Começo com uma visão de ser professor. Queria inicialmente fazer física ou matemática, que eram áreas que eu gostava bastante, me atraía. E aí eu conversei com a minha madrinha e ela falou: João, faz engenharia e seja professor universitário, porque no Brasil o professor de ensino básico sofre muito, né? E aí eu segui o conselho dela, comecei a engenharia civil, que era a engenharia que estava bombando na época. Entrei na Federal do Rio Grande do Sul em 2015, tinha 17 para 18 anos. A partir dali, como eu queria já ser professor, eu já comecei muito focado em entrar numa iniciação científica. Porque o caminho de um professor aqui no Brasil é, cara, ir atrás de pesquisa, fazer currículo, entrar no mestrado, doutorado e fazer concurso. Para entrar no mestrado, precisava de currículo, né? Entrei numa iniciação científica no primeiro semestre. O professor Lucas Festugato, acabou que a universidade proibia um aluno fazer iniciação científica no primeiro semestre. Cheguei nele e falei, professor, eu queria começar a iniciação científica e tal. Aí ele falou, cara, tu não pode, infelizmente, tal, lê essas teses aqui, esses artigos e semestre que vem tu volta. Saí de lá, imprimi todas as teses que ele me deu, dei um calhamaço de folha, assim. Gastei uns R$70 na época, que era bastante dinheiro. Pô, muito dinheiro nessa época aí, é ouro. Era ouro. E aí, li tudo aquilo nas férias, voltei e comecei a bolsa. E aí, comecei como voluntário, não tinha bolsa na época, deu uns 2 ou 3 meses. Ele conseguiu a bolsa, me ligou, avisou, cara, conseguimos a bolsa e tal pra você, bem feliz. E era uma bolsa de R$400 na época, né? Aumentou até um pouquinho, mas... Não muito, né? Não muito, e aí, depois daquilo, bem assim, junto de eu estar recebendo a primeira bolsa, ele pegou o celular dele, ligou pro assessor de investimento dele e falou, cara, tu vai investir esse dinheiro, eu vou te passar o telefone e tu conversa com ele. E eu fiquei 1 hora conversando com o cara e tal, e ali começou a minha fome por investir. Então, 2016, início de 2016. A partir dali começou toda aquela mudança no Brasil, impeachment, etc. Juros futuros explodiu, pré-fixado chegou a patamares bastante altos e tal, e aí começou a me interessar muito mais por isso. Comecei a olhar juros futuro, principalmente título pré-fixado IPCA+, comecei a olhar ações, depois um pouco fundos imobiliários, mais recentemente Fiagro. Então foi basicamente ali que começou a minha trajetória, fui caminhando, me formei, fiz mestrado, novamente, visando ser professor, e a partir dali surgiu uma oportunidade de entrar na Suno, que era uma empresa muito nova no mercado financeiro, e aí eu pensei, cara, se eu quero ser professor para ensinar as pessoas, e eu estaria dentro de uma sala de aula com 40, 50 pessoas, eu indo para o caminho dos investimentos, eu vou conseguir fazer isso com muito mais, né? Milhares de pessoas, em vídeos, lives, etc. Então, calhou muito, era um assunto que eu gostava bastante, engenharia tem economia também e tal, gostei bastante, foi mais ou menos esse o caminho que eu tive até a Suno. E engenharia rouba muito cargo de economista, né? Dada a eficiência e, enfim, a cabeça é muito boa pro mercado, né? Vai entrar aqui na cabeça, de fato, do analista, né? Eu queria que tu pudesse passar isso para as pessoas, porque tu é um cara bastante racional. Sempre que eu te acompanhei desde o início, a tua própria formação diz muito sobre isso, né? Mas o mercado financeiro nem sempre é racional, né? E eu queria que tu opinasse sobre isso. O mercado é mais racional ou mais emocional? Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que é interessante a gente pensar o que é o mercado, né? Porque as pessoas elas falam o mercado. Cara, o mercado é um consenso de todos os investidores. Basicamente, esse é o mercado. E por detrás dos consensos estão as pessoas, as perspectivas delas, expectativas delas. Então, eu lido muito e levo muito que o mercado financeiro, o ato de investir, fazer investimento, é uma ciência comportamental. Charlie Munger falava muito sobre isso. Então, eu acredito muito que o mercado é
baseado em emoção. E aí, para os dois lados, você tem vários vieses cognitivos humanos que acabam por contribuir muito para mexer nos mercados, criar oportunidades ou não. E aí, posso citar alguns, por exemplo. Você tem, o ser humano, ele tem muito uma tendência de perpetuar o cenário atual. E aí, isso acontece com todo mundo. E em vários setores a gente consegue ver isso. Por exemplo, se você pegasse as pessoas no Rio Grande do Sul, onde a gente está falando, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, 2 anos atrás, 2023, tá? Final de 2023, perguntasse qual a probabilidade vocês imaginam que haverá uma enchente ano que vem? Ninguém ia falar, tipo, 0, não sei o que e tal. Se você perguntar hoje qual a probabilidade, eles devem atribuir uma probabilidade muito maior do que de fato é. Porque no passado recente você teve isso. Da mesma forma que você tinha isso no Covid, se você perguntasse em 2019 qual a probabilidade de ter uma pandemia mundial, mínima. Em 2021, muito alta. Então, o ser humano ele tem uma tendência muito forte de pegar os eventos no passado recente e extrapolar isso para o futuro. Quando as coisas vão bem, eles perpetuam isso. E você tem uma onda de otimismo muito grande que leva a bolsa a subir, ao time high, etc. Quando todas as coisas vão mal, você perpetua isso também. Então, para mim, isso daí é um exemplo muito claro de que o mercado é muito emocional, tá? E aí tem vários outros exemplos, do tipo, se a gente pega Buffett, ele tem uma expressão, uma figura de linguagem que é o senhor mercado, que é aquele maníaco depressivo que um dia bate na tua porta totalmente feliz, alegre e oferecendo muito pelas suas ações, no outro, por nada, ele tá muito triste, chateado, tudo vai dar errado, etc. Eu acho que quem ganha dinheiro de verdade é quem consegue fugir um pouco disso e aproveitar as oportunidades que esse senhor no mercado dá. Boa. E falando um pouco de ti, assim, porque evidentemente que todo mundo erra, não tem como acertar 100%, o segredo é acertar mais do que erra, basicamente, né? Mas falando de erros, enfim, o que tu elencaria como o maior erro da tua carreira, da tua carteira, enfim, que foi superior a qualquer tipo de acerto? Tá, vamos lá. Eu acho que assim, existem 2 grandes tipos de erro, né? Um erro é o que você não vê, que é quando você vende cedo demais alguma coisa. Então, é considerado um erro, porque você está deixando de ganhar esse dinheiro. E esse erro, ele muitas vezes, ele é bem maior do que o erro de você ter perdido dinheiro, porque essa empresa ela pode prejudicar por várias vezes. Por exemplo, Prio. Eu peguei Prio lá atrás, 2020, 2019 a 2020, achei caro, vendi, e aí depois disso a empresa continuou andando muito. Deixei muito dinheiro na mesa, tá? E tem o erro que eu acho que é o mais clássico, que as pessoas consideram mais, que é quando você compra um ativo, a sua tese muitas vezes está errado sobre aquilo, e você perde dinheiro naquilo, tá? Eu vou comentar um desses casos. E até citar uma frase que eu acho interessante. Eu sou um cara muito frasista, né? Então, tipo, eu pego muito que boa trazer referências. Os grandes investidores, eles falam e uso muito. Uma história interessante. E contador de história também. Talvez por isso que eu queria ser professor. Uma história interessante, que eu gosto sempre de comentar, que você tem grandes investidores, né? Buffett é o principal. Hoje, ainda é CEO, mas deverá deixar de ser CEO da Berkshire Hathaway. E você tem um outro grande investidor, que é o Peter Lynch, que ele teve uma performance de 29% ao ano durante 13 anos. Buffett, uma certa época, ligou para o Peter Lynch pedindo autorização para usar uma frase do Peter Lynch, num dos livros dele, que era: você vender as vencedoras para recomprar as perdedoras é a mesma coisa que você ter um jardim, você cortar as rosas e regar as ervas daninhas, né? E eu acho que, assim, esse é um grande erro dos investidores, né? Falar de, vou comprar para diminuir preço médio, etc. Não foi bem esse meu erro, mas o grande erro que eu tive na minha carteira foi... você teve, durante 2021, 2022, muito IPO, tá? Que é basicamente novas empresas entrando na bolsa. Nesses IPOs, eu olhei praticamente todos e pouquíssimos me chamaram a atenção. Teve um que me chamou muita atenção, que foi Boa Safra. Inclusive, foi um IPO que deu bastante dinheiro. Ela subiu 55% em um dia. No primeiro dia pós o IPO, ela subiu 55%. E aí, tinha achado essa empresa interessante, etc. E aí, o segundo IPO, que eu acho que eu estava um pouco enviesado por ter acertado o primeiro e achado que poderia dar um retorno interessante, foi a Multilaser, que se tornou o Grupo Multi e depois voltou a ser Multilaser. Que eu acho que grande parte das pessoas conhece, que é a empresa de acessórios, equipamentos eletrônicos, etc. Começaram a entrar em umas novas linhas. Ela fez seu IPO, ela subiu algo expressivo no primeiro dia, acabei não comprando, esperei um pouco, porque não estava tão barato assim. Depois de um certo período, ela caiu 50%. Tá? A cotação dela caiu 50%. Nossa, só 50%. 50%. Eu achei a empresa interessante, achava a empresa interessante e tal, não achava tanto
motivo para ela ter caído tanto. E aí, isso em 2023, acabei comprando ela, né? E acontecia uma coisa que na minha cabeça fazia muito sentido dentro da empresa, que era o quê? Basicamente, durante a pandemia, você teve um momento em que as empresas elas cresceram muito, porque a demanda estava muito mais forte do que era pré-pandemia para alguns setores, então elas precisaram crescer muito. Por exemplo, Meta cresceu muito, porque você teve um número de anúncios explosivo ao longo do tempo, as pessoas ficaram mais em casa, consumiam mais redes sociais, etc. Google cresceu muito. Você teve o e-commerce crescendo muito. E a Multilaser cresceu muito também, né? Depois desse período, eu acho que todo mundo lembra também, que teve um período de layoff, né? Várias empresas fazendo layoff. O que isso é? Nada mais é do que você tentar reajustar o seu quadro de funcionários para o cenário atual. Você tinha um cenário de demanda muito inflado pelas pessoas estarem em casa, esse cenário ele mudou, e aí você reajusta o quadro de funcionários para esse novo cenário. Para a Multilaser, esse reajuste ele não é feito em pessoas, é feito em estoque. Então você tem um certo número de estoque, se a sua demanda cresce, você vai ter que aumentar esse seu número de estoque, e aí se essa demanda diminui, de alguma forma você vai ter que desovar esse estoque no mercado para reduzir ele. Nesse momento eu comprei a empresa, pensando, cara, vai ser um layoff de produtos, né? Então elas vão ter que torrar produto, tem muito produto ali que ficou obsoleto, descolou o preço do que eles deveriam vender, iam ter que vender com margem negativa, etc. E eu pensei, cara, vamos fazer um layoff aqui de produtos, a margem vai piorar muito num período, e a companhia ela precificava isso na cotação, ainda que depois de passar desse momento ela deve voltar. Comprei nessa tese. Os aspectos que eu não estava prevendo eram a demora para você desovar isso demorou muito mais tempo e a demanda normalizada era abaixo do que se tinha. Então, a expectativa era cair 50%, em vez de cair 50%, caiu 70%. Né? E a demora para fazer esse ajuste, em vez de ser 1 ano e meio, 2 anos, se tornaram 4 anos. Isso fez com que o preço da ação caísse ainda mais. Né? Sempre costumam dizer que uma empresa que caiu 90% é uma empresa que caiu 80% e depois caiu mais 50%. Né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com a Multilaser. Ela caiu bastante, foi um dos grandes erros, eu acho, assim, na minha trajetória. Não machucou tanto a minha carteira, porque ao longo do tempo também você teve grandes vencedoras ali que contribuíram muito com a performance total, e até isso é uma visão positiva de ações, né? Sempre se fala de convexidade. Uma ação você pode ganhar 1000%, da mesma forma que pode perder no máximo 100%. Enfim, então acho que isso aconteceu. Eu acho que hoje é uma outra empresa. Olhando assim, daqui para frente, eu acho que a história vai ser outra. É uma empresa que está com as mesmas despesas, está com a mesma receita, mesmo nível de receita do pré-pandemia, com despesas muito maiores. Então, ou ela deve aumentar a receita ou vai ter que cortar a despesa, e aí voltaria para o resultado lá. Acho que deveria dobrar, pelo menos, para voltar para um patamar mais justo. Mas acho que dos erros, Eduardo, esse foi um dos principais. Não foi um erro maior porque eu não fiz tanto aquilo de dar all-in na empresa, tinha uma carteira um pouco mais diversificada, etc., mas de perder prejuízo, de queda, acho que esse foi o grande exemplo da minha carreira mais recente. E o que tu aprendeu com isso, principalmente? Eu acho que o principal aprendizado é nunca menospreze o quanto o mercado pode cair, tá? Porque muitas vezes eu vi ela caindo e falei, cara, ela tá negociando a capital de giro. Não vai ficar mais barato capital de giro. Ela tá negociando a 70% do capital de giro. Não vai ficar mais barato 70% do capital de giro. E dos 70% do capital de giro para os 45% que ela negocia hoje, é quase 50% de drawdown, né? Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tenho é nunca menospreze as quedas que o mercado pode ter, tá? E esse não é um aprendizado que eu levo para mim, mas também para investidores que eu conheço. As pessoas subestimam a capacidade do mercado cair e subestimam ainda mais o seu comportamento perante a isso. Tá? Eu já conheci muitas pessoas que chegam no mercado com um perfil arrojado, eu quero renda variável, tudo mais. Primeira queda de 10%, meu Deus, não é para mim, eu sou investidor conservador, etc. Então, acho que esse não é um aprendizado meu, mas é um aprendizado que talvez essa lição poderia ter para outras pessoas. Boa. Agora vamos falar de um pouco de política, macroeconomia, que a gente falou bastante do micro, né? Tu falou apesar de aplicar a pandemia e tudo mais, mas tem uma coisa que faz ruído e faz preço também, até certo ponto, é política no Brasil, né? E a gente tem vivido um cenário bem difícil para as ações, né? Depois eles, enfim, de 2021,
não tem mais IPOs, enfim, as ações até estão, as empresas, boa parte até se fechando em capital, né? Não tem mais listagem, algumas até saindo da bolsa. E muito disso tem a ver com o cenário político, enfim, falta de fluxo e tudo mais. Esse ano foi ao contrário, né? O gringo vindo bastante, o brasileiro ainda nem tanto. Mas, em resumo, o mercado está preparado para mais 4 anos de Lula? Vamos lá. Eu acho que assim, novamente, a gente, dentro da Suno, olha muito micro, tá? Micro das empresas. Eu acredito que existem empresas que estão preparadas, existem empresas que devem sofrer mais com a incerteza do que serão esses próximos 4 anos, né? E cabe ao investidor tentar montar sua carteira muito voltada para empresas sólidas e que conseguiriam suportar qualquer ciclo que seja. Porque, querendo ou não, ciclos ou crises, elas geram muita oportunidade. Então, se você tem empresas bem posicionadas, que têm uma marca forte, vantagens competitivas, elas utilizam momentos de maior incerteza no mercado, seja por juros mais altos, seja por um câmbio mais fraco ou mais alto, elas conseguem se aproveitar disso para aumentar seu market share. É difícil prever o que vai ser os próximos 4 anos, mas se a gente for olhar o Brasil, desde a mudança do governo militar para uma democracia, você está falando aí de alguma dezena de governantes que já se passaram. Eu acredito que os próximos 4 anos serão mais 4 anos dentro de uma história centenária. Eu acho que pouca coisa muda no frigir dos ovos. Porque uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: no mercado financeiro, você tem 2 grandes formas de ganhar dinheiro, tá? A primeira é se você ganhar dinheiro via a empresa te pagando. E aí, mercado financeiro, eu estou falando basicamente de investimento em ações, né? Ou fundos imobiliários. Você tem aqui como ganhar dinheiro com o mercado te pagando, seja via dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos, etc. Então, você não depende do mercado aqui. Do mercado, eu digo, dos investidores. Se o preço cair ou subir, tanto faz. A empresa vai continuar lucrando lá a mesma coisa. Então, você tem aqui a vertente da empresa. E do outro lado, você tem a vertente de como ganhar dinheiro você conseguindo vender algo para alguém que queira pagar mais do que você pagou. Assim você ganharia dinheiro, né? Esse segundo braço, ele vai depender muito de como que a política brasileira vai andar, né? Como que vai se dar a política fiscal, qual que deve ser os juros, patamar de inflação, etc. Porque com o Brasil indo melhor, você tem perspectivas melhores, as pessoas vão começar a projetar mais otimismo, vão querer pagar mais caro e você vai conseguir vender melhor. Do outro lado, as empresas, elas são soberanas. O dividendo, ele acaba por ser soberano. Então, eu acredito que se você tem uma visão muito voltada para a empresa, você acaba por conseguir se blindar dessa visão política e querendo fluxo, etc. Se você tem uma visão um pouco mais especulativa, que a gente costuma dizer, que você vai depender de alguém querer pagar mais caro pela uma perspectiva melhor, etc., aí eu acho que você depende bastante. Mas sim, eu acredito que o Brasil vai sobreviver os próximos 4 anos, independente de quem ganhar. Talvez com uma visão um pouco mais de austeridade, seja melhor para o longo prazo. Mas, assim, acho que o jogo está muito em aberto. Bom, e uma pergunta que essa talvez seja a mais polêmica. O mercado realmente odeia o PT ou isso é mais narrativa do que fundamento? Eu não acho que o mercado odeie ninguém. O mercado é soberano. Market is the market, tá? O que o pessoal quer? Ganhar dinheiro, né? E aí, qual que é o grande inimigo dos investidores ganhar dinheiro ou ter essa incerteza de ganhar dinheiro? A incerteza. O mercado ele não gosta de incerteza. Ele prefere uma perspectiva ruim do que uma incerteza numa perspectiva ruim, tá? Então, eu não acredito que o mercado odeie nenhum dos lados, nenhuma pessoa, nada do tipo. Eu acredito que o mercado não gosta de incerteza, porque quanto maior a incerteza, mais difícil você projetar o futuro. E com maior dificuldade de você projetar o futuro, muitas vezes você vai ter que dar um desconto maior, né? Porque você não sabe o que vai estar ali na frente. E aí, além disso, você começa a criar uns certos desinteresses, né? E outros aspectos, no sentido de que você tem renda fixa e renda variável. Em um cenário em que você tem um compromisso fiscal um pouco mais frouxo, você pode ter algum tipo de inflação mais alta, você vai ter que ter uma taxa de juros mais alta, você vai ter que pagar mais pelo seu capital. Isso faz com que migre um fluxo de dinheiro da renda variável para a renda fixa, porque você está aumentando a atratividade da renda fixa,
né? E foi o que aconteceu aí nos últimos anos. Se a gente pega, por exemplo, fluxo, a bolsa está no all-time high dela, nominal, né? 150 mil pontos. E você vai olhar o fluxo, grande parte do fluxo institucional de pessoa física está indo para renda fixa. Né? O que está fazendo a bolsa subir é fluxo estrangeiro. Por quê? Basicamente porque tem muito mais incerteza, você não sabe como é que vai estar a dívida pública do Brasil ano que vem, em 2027, 28, 29. Isso faz com que os juros aumente, você precisa pagar mais para conseguir captar esse dinheiro, se financiar. Isso faz com que os investidores eles larguem um pouco as ações e vão para a renda fixa. E a renda fixa também, ela age como uma gravidade dentro do mercado de ações, né? Porque as ações, por vários fatores, você tem lá o modelo mais básico de precificação de ações é via taxa de desconto, né? Fluxo de caixa descontado, que você coloca um denominador que é baseado muitas vezes em juros futuros, tem uma correlação. Quanto maior os juros, maior esse denominador, menos deveriam valer as empresas. Então, assim, Eduardo, eu não acredito que o mercado odeie ninguém. Eu acredito que o mercado é soberano e ele não gosta de incertezas. Governos que possuam mais incertezas do que certezas, que possuam mais ruídos do que fatos concretos, eu acredito que o mercado penalize um pouco mais isso, tá? E aí eu falo muito sobre o mercado local. O mercado global, sim, bolsa em all-time high. Dólar a 5,30, fechou final do ano a mais de R$6. Então, quando a gente olha o investidor global, eles já têm essa perspectiva de mercados emergentes, são mais incertos, muito mais voláteis, com políticas não tão claras, um pouco mais abstratas. E aí, com isso, eles colocam um basket lá e o Brasil entra no meio, ganha dinheiro, como está ganhando ao longo desse ano. Né? Mais ou menos assim é a minha leitura sobre o mercado. Boa. E tu acha que o investidor brasileiro, de alguma forma, ele virou refém da política ou ele talvez tenha sempre vai ser, de certa forma, que os impactos das políticas públicas afetam as pessoas, né? Mas o quanto que tu sente que isso é importante para o investidor brasileiro? Ele deveria se preocupar tanto quanto se preocupa? Porque é nítido que a gente gasta muito tempo com isso, né? A gente gasta consumindo, debatendo. E como a gente falou também anteriormente, muita coisa de ruído. Né? Na prática não afeta determinada empresa que está num determinado setor mais defensivo, etc. Mas alguma coisa influencia. Qual que tu diria que é o quanto que o investidor deveria se preocupar? Né? Muito, pouco, ele gasta pouco tempo com isso, deveria gastar mais, enfim. Tá, eu acho que assim, até é interessante essa pergunta, tá? Eu acredito que o investidor, ele se coloca como refém da política muitas vezes. Tá? Ele quer fazer parte da discussão. Ele quer fazer parte da discussão. E eu sinto que o cenário ele tem se polarizado muito. Muito, tá? Investimento ele se tornou um aspecto quase ideológico. O mercado de capitais se tornou um aspecto ideológico no final do dia. Tá? Então, eu acredito que muitos dos investidores se colocam como reféns, talvez subconscientemente, tá? Mas eles consideram que a política ela tem um peso muito mais relevante do que deveria ter. Então, por exemplo, 2022, eleição do Lula contra o Bolsonaro, Lula ganha. Eu vi vários investidores tirando tudo do Brasil, vendendo tudo naquele patamar de preços. E no final do dia, se ele tivesse segurado até agora, ele teria ganhado dinheiro. Não teria ganhado dinheiro, não teria perdido dinheiro. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande para você não colocar um peso muito superior ao que deveria na política junto aos seus investimentos. Eu acredito que sim, a política impacta muito, até porque todas as empresas, elas dependem da política brasileira, seja na questão tributária, seja na questão de despesa financeira com dívida. Então, se você tem uma política um pouco mais frouxa, muitas vezes você vai ter uma taxa de juros mais alta. Isso vai fazer com que empresas alavancadas sofram mais. Então, talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você tem uma política mais austera, essa taxa de juros tende a diminuir. As empresas tendem a ir melhor. Só que também tem o ponto de que, se você tem um ambiente próspero, mais empresas florescem e nessas mais empresas florescendo, você tem uma piora do ambiente competitivo. Né? Monopólios acabam por ser quebrados, etc. Como a gente viu, por exemplo, no Nubank, Banco Inter e assim sucessivamente, quebrando o grande monopólio dos bancões. Então, eu acho que assim, Eduardo, é importante, mas tem que ter muita calma. Não é tão relevante. Sim, é difícil eu falar isso, mas o investidor ele não deveria levar a política tão a sério como ele leva. Tá? Política é uma coisa, investimento é outra. Não dá para deixar os investimentos serem contaminados por ideologia, porque se você fizer isso,
todos os vieses cognitivos que você tem vão ser jogados para investimentos, sabe? Então, por exemplo, se você levar o mercado como ideologia, você vê a bolsa no time high, o dólar caindo, você vai falar, cara, olha que o governo tá mandando muito bem, a bolsa tá subindo, não sei o quê. Ideologia. Se a gente olha os mercados globais, bolsa da Colômbia, do Chile, da Alemanha, países emergentes crescendo, a África do Sul, etc., tudo tá subindo por conta do movimento global. Então, eu acho que a lupa da ideologia, ela machuca muito os investidores que colocarem ela para olhar investimento. Então, por isso que eu acredito que muitas vezes o investidor se coloca como refém daquilo. Não à toa, bem como tu comentou, eu falei no início também, o fluxo desse ano que fez a bolsa chegar nesse patamar e muita gente ganhou dinheiro, não o brasileiro, foi o fluxo estrangeiro, né? O gringo ele é muito mais pragmático, é claro, né? Ele não tem um micro do dia a dia das mídias, enfim, o que a gente vive aqui, o que a gente vê, enfim, experiencia diariamente, mas ele acaba sendo muito mais pragmático, entrando certo, saindo na hora, vendendo e realizando, coisa que aqui a gente faz o contrário, né? Muitas vezes o investidor médio, né, que ainda é uma pequena parcela da população brasileira, ele compra caro e vende barato, né? Mas esse é o principal problema, eu acho. Tipo, até a gente tá falando de erro, né? Se tu for pegar os grandes os investidores, assim, na média, o grande problema deles é tu comprar caro e sair barato. Uhum. Tipo, é assim que as pessoas perdem dinheiro e é assim que as pessoas criam trauma da bolsa. Do tipo, cara, bolsa não é pra mim, é cassino, a coisa fica variando lá, não sei por que alguém sabe alguma coisa que tá acontecendo que eu não sei, vou vender. Tipo, se a gente pega, por exemplo, Peter Lynch, que eu citei antes, ele teve o fundo dele, que foi de 77 até 1990, deu 29% ao ano, tá? Multiplicou por 27 vezes o capital em 13 anos. Em dólar, né? Em dólar. Metade... Lá é praticamente impossível conseguir isso. Aqui até não é, por ser emergente, até é mais provável. Agora lá é quase impossível, né, esse retorno. E 13 anos, né? Assim, não foi 3, 4 anos, ou um boom das commodities, como aconteceu no Brasil de 2002 a 2008. Ele fez essa performance. Metade dos investidores do fundo dele conseguiram perder dinheiro. Metade. O cara entregando 29% ao ano, metade perdeu dinheiro. Por quê? Compra quando tá todo mundo falando daquilo, vende quando cai, e assim fica nesse ciclo infinito até perder dinheiro. Sim. Mas, de qualquer forma, assim, né? A gente tem duas políticas bem importantes. Né? No Brasil, isso é muito relevante. Né? Política monetária e política fiscal. Né? E a monetária, ela se baliza, boa parte do Banco Central, o trabalho dele, o Copom, enfim, e os diretores, eles pesam um pouco a sua análise de acordo com o Brasil, enfim, o país está endividado, qual que é a saúde disso. Né? E para ele baixar os juros, a inflação tem que convergir, isso ajuda o endividamento a reduzir e tudo mais. Só que é uma coisa que depende que tenha, eventualmente, uma melhor política fiscal ou uma avaliação desse conjunto de diretores que avalie como aceitável e convergindo a inflação vai se reduzir. Só que isso, ao mesmo tempo, joga contra o governo, né? Porque ele tá sofrendo com essa taxa de juros alta, o endividamento está mais alto e vai continuar, né? 15% ao ano. O governo gastando isso, né? Só com o serviço da dívida, é muito ruim, né? Isso é uma coisa que pesa na análise, né? A gente também fica olhando esse cenário, enfim, vendo quem está fazendo certo ou errado. E o quanto que tu diria que nesse aspecto, né? Olhar indicadores macroeconômicos, ouvir ler as atas do Copom, enfim, ficar acompanhando isso, na tua visão, eficiente. O quanto que tu diria que o investidor deveria fazer isso, porque a gente sabe que tem filosofias diferentes, as pessoas pensam diferentes. Né? O quanto que tu acha que é interessante analisar indicadores macroeconômicos, as perspectivas do mercado em si, que são muitas vezes consolidados no Focus, né, pelo Banco Central. Tá, vamos lá. Eu acredito que é muito importante para você entender o que está sendo precificado. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de consenso de mercado, grande parte das vezes é aquilo que está no preço. Né? Se a gente for pegar uma ação, qualquer coisa do tipo, por definição, o melhor momento de você comprar no low é o momento de maior pessimismo. Então você deveria comprar no momento de pior pessimismo no mercado. Eu acredito muito em ciclos. Eu acho que as coisas vão e vêm. E que em algum momento isso vai se normalizar. Talvez seja um pouco mais tarde, talvez seja mais cedo, a depender de como que a política do governo vai agir. Mas você entender o que o mercado como um todo está avaliando vai fazer você perceber o que está sendo precificado e se aquilo é razoável ou não numa média de ciclo. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente vê basicamente o que o mercado precifica, qual que seria o nosso ponto médio do ciclo, e com isso você consegue saber se tem espaço ou não. Né? Do tipo, cara, se o mercado está precificando um juros real de 7,5%,
para daqui a 15, 20 anos, é razoável isso? Não me parece tão razoável, né? Se a gente for pegar países semelhantes ao Brasil, nenhum pagaria esse juros real ao longo do tempo. Se você pega o histórico do Brasil, esse juros real talvez estaria mais perto de 6%. Então, não me parece tão razoável assim. Em outras palavras, não faz sentido, o Brasil não tá tão ferrado assim pra gente estar nesse patamar, basicamente. Assim, as expectativas são de que a coisa deva piorar para chegar nesse patamar. Pode ser que aconteça, né? Mas se a gente olha a história, não foi o que aconteceu. A gente já viu o Brasil chegar muito perto da beira do precipício. 2016 talvez seja um exemplo disso, 2015, 2016, e você volta. E os indicadores eram bem piores, né? Eram bem piores. E o juros estava inferior ao que está hoje, né? O que é engraçado de pensar, né? É curioso. Porque, que nem eu falei, o mercado ele age muito com perspectiva futura, né? Projeção. E o que machuca muito hoje é a projeção do problema fiscal do Brasil nos próximos 4 anos. Se continuar no ritmo que está, você vai ter uma piora muito grande. Essa conta quem vai pagar vai ser o pessoal lá na frente. Então, se tem isso muito claro, a gente olha o que o mercado precifica, o que seria um cenário normal, normalizado, e aí a gente joga com isso. Então, você tem um cenário muito pior do que deveria ser o normal. Faz sentido ou não? Tem que acompanhar para ver se realmente o cenário normal não vai mais se repetir ou vai. Da mesma forma, o contrário. A gente chegou a ver, 2019, um mercado com juros real de 3%. O Brasil pagando 3% de juros real. Nunca tinha acontecido na história. Qual a chance daquilo ser o cenário normal? Baixíssimo. E com a pandemia ainda 2%, né? Nominal. Então, assim, cara, irreal. Então, e aí naquele momento você via a bolsa em 120 mil pontos, Virou 119 mil pontos, virou Suíça. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu acredito muito no meio do caminho, e aí quando as coisas estão precificando uma piora muito grande, talvez aqui exista uma simetria. Da mesma forma que quando as coisas estão sendo precificadas como céu de brigadeiro, talvez não exista mais margem de segurança. Né? Aquela famosa frase do compre ao som dos canhões e venda aos sons dos violinos. Eu acredito piamente nisso. Eu acredito que olhando o que o macro está dizendo, você está escutando qual som que está saindo de lá. É mais ou menos assim que eu penso. A nossa co-host, Juliana Mioto, ela fala bastante aqui no programa essa frase, que é um fato, né? Acho que vale muito para a maior parte dos ciclos e classes de ativos, né? E tudo tende a voltar à média. Regressão à média, né? Tudo tende Por isso que às vezes é legal também sair de coisas que estão dando certo, porque a tendência é eventualmente isso se reduzir, né? Um fundo andando muito bem. Se o gestor está acertando muito, né? Talvez seja a hora de dar uma reduzida, porque está ficando muito fora da média dele. Isso tende a se normalizar, né? Acho que é uma boa lição também. Sim. João, tu é uma visão, tu é uma voz na internet, enfim, na empresa, que eu acompanho, sei da credibilidade, de como tu leva isso a sério e é uma pessoa informada e realista para, de fato, visar ajudar as pessoas a investir melhor, né? E a internet deu voz para muita gente, isso é fato, né? Tem uma galera aí ganhando dinheiro com isso, vendendo curso, gente muito boa, mas a gente sabe também que tem gente muito ruim. Na tua visão, né, com tudo que isso aconteceu no Brasil, a minha opinião pouco importa, eu acho que melhorou, mas enfim. Será que isso melhorou ou confundiu mais o investidor? Porque a gente tem muita informação, né? Muita gente falando. Qual que é a tua visão disso? Melhorou na tua concepção? Tá. Isso é um problema. Assim, isso parece que é um problema de hoje, mas é um problema que vem de muito tempo. Os investimentos eles não são tratados em nenhum lugar do mundo, ou grande parte deles, como deveriam ser. Do tipo, eu vou comprar uma geladeira. Eu vou pegar um outro exemplo mais recente. Eu vou comprar um robô aspirador. Eu vou ler sobre isso, vou ver review na internet, vou comparar modelo, tudo mais. Na hora de investir, as pessoas não gastam o mesmo tempo buscando colocar o dinheiro que elas guardaram ao longo da vida delas, da mesma forma que ao comprar um carro, ao comprar uma geladeira, uma televisão, um celular. Então, eu acredito que muito passa pelas pessoas não darem o devido valor que deveria ser dado para aquilo, tá? E aí tem vários pontos em relação a isso, tá? Você tem o número de profissionais crescendo muito via internet, e aí você difunde muito conhecimento. Você tem o problema de que você não sabe realmente quem que tá por trás daquele vídeo, se aquilo que ele tá falando realmente funciona ou não. Você não consegue ter o track daquelas pessoas, e você chega num
ponto em que é difícil você colocar responsabilidade sobre alguém daquele erro. Então, eu já vi várias pessoas comentando sobre muita empresa, a empresa cai, ela só vira a página e parou de falar daquilo, vamos falar da outra coisa que deu certo. Ou que recomenda 10 coisas, uma dá certo, mata as outras 9 e fala daquilo, né? Então, é muito difícil você traquear quem que é bom e quem que não é, diferir o que é marketing do que é verdade, e as pessoas dão pouco peso para tudo isso. Então, eu acho que ficou uma tarefa muito difícil as pessoas saberem quem confiar. Tipo, eu acho que ficou muito difícil. Mas isso sempre foi assim. Tipo, desde que o mundo é mundo, isso acontece. Tem um paradoxo que uns pesquisadores, uns psicólogos comentam muito, que é o paradoxo da escolha. Que basicamente o que é? Quando você chega num restaurante e se tiver 2 pratos, e se tiver 100 pratos, se você tiver 2 pratos para escolher, você vai sair muito mais satisfeito do que se tivesse 100. Né? E não faz tanto sentido à primeira vista, porque se você fosse pensar, 100 pratos, talvez tenha um que eu goste mais do que 2. 2 é muito mais limitado. Só que o problema é que você começa a cair numa questão de se decepcionar e se arrepender. Né? Se você tivesse 2 pratos, você teria uma outra escolha que você não optou por aquela. Com 100 pratos, tem outras 99. Né? Eu acho que nos investimentos acontece muito isso. Quando você começa a abrir muito leque, tem muita gente falando, o arrependimento é muito constante. Porque sempre vai ter alguém que ganhou mais do que você e o que perdeu não vai falar. Né? O cemitério é silencioso. Uhum. Então, eu acredito que é muito prejudicial para as pessoas elas seguirem outros que falam muito, que não tem track, que não tem responsabilidade sobre aquilo. Eu acredito que é uma coisa que tem um dano muito grande na sociedade investidora, né? Sim. A gente vê isso, assim, é muito transparente os fundos mostraram seus resultados, né? Acho que eles são muito bem regulados, tem geralmente uma equipe por trás que faz isso, enfim, vocês têm uma frente bem legal disso, uma equipe robusta e que mostra na cara e na coragem diariamente, é obrigatório que faça isso, esses resultados, né? E acho que essa é uma forma legal de se balizar, ter relatório, acompanhar, enfim, comunicados, os encontros que tem com a gestora, enfim, mas boa parte do mercado não tem não é obrigatório mostrar esse histórico, né? E talvez se mostrasse, seria bem diferente o que a gente vive, né? As pessoas, enfim, consumindo vários cursos de pessoas que talvez não tenham nem a capacidade, de fato, de recomendar ativos, analisar ativos, gerir ativos. Mas o que tu diria com tudo isso que dá para fazer para as pessoas tentarem se balizar? A gente sabe que o mercado tem certificações, tem regulação da CVM, da Anbima, Banco Central, etc. O que a pessoa tem que buscar para, daqui a pouco balizar um pouco melhor com quem que ela está consumindo, que eu acho que às vezes a pessoa se ganha, né? Compra a ideia, muita emoção de quem está se vendendo, a pessoa se vende super bem, fala nas câmeras e tudo mais, mas na prática o resultado é muito ruim. Tem pessoas que não aparecem em nada, geram muito mais resultado, mas não tem um marketing tão bom, né? O que tu utilizaria de filtros para a pessoa saber o que tem qualidade, o que vale a pena, o que pelo menos tem uma certa responsabilidade, e aqueles outros vendedores de curso, de fato, que querem só o dinheiro ali e não tem nenhum tipo de responsabilidade depois. Tá. Eu acho que assim, são vários aspectos, tá? Certificação. Querendo ou não, é um piso inicial. Tipo, se a pessoa tem uma certificação, tem um CNPI, um CEA, um CGA, alguma coisa assim, eu acredito que já dá um certo patamar para ela estar ali falando alguma coisa. Tá? O segundo ponto é um histórico mais longo. Sim, seja da empresa ou de pessoas, ela precisa ter um histórico mais longo. Né? Se a gente for criar uma competição de par ou ímpar, jogar a moeda para cima, competição de cara ou coroa, tá? Aí você bota lá 20 mil pessoas jogando cara ou coroa, uma escolhe cara, outra joga coroa, joga para cima a moeda, no segunda fase 10 mil, depois 5 mil, blá blá blá, chega no campeão. Aí esse campeão ganhou a competição de cara ou coroa. Ela vai vender um curso sobre como ganhar no cara ou coroa. Tipo, não existe isso, foi sorte. Uhum. E muitas vezes no mercado existe a sorte muito forte em alguma coisa que a pessoa ganhou muito dinheiro rápido, ela acredita que foi por mérito dela, não foi por sorte, e aí ela vende esse método para as outras pessoas, que não existe. Né? Como que você consegue reprimir isso, né? Diminuir essa questão da sorte? Aumentando o horizonte de tempo. Talvez seja... É mais fácil você ganhar 2 vezes cara se você jogar 2 vezes. É muito mais difícil você ter 100 caras se você jogar 100 vezes a moeda. Então, eu acredito que sejam esses 2 caminhos. Certificações. Pegar profissionais que tenham certificação, que tenham tempo de mercado.
E também instituições que tenham uma vida um pouco mais longa, não sejam tão recentes, porque esse recente muitas vezes pode vir de alguma coisa que deu muito certo em algum momento e é difícil você replicar isso para frente. Então, se eu fosse ser um investidor novo, eu buscaria essas duas coisas, track e certificações de alguma maneira. E uma aqui para... Essa é mais um chute, né? Mas enfim, na tua visão, hoje tem mais educador financeiro ou vendedor de ilusão na internet? Sempre vendedores, eu acredito. Por quê? Querendo ou não, a gente tem que ver quais são os incentivos das pessoas. Tipo, todo mundo se move por incentivo. Qual é o incentivo de uma pessoa educar as outras? Qual é o incentivo dela vender um curso e ganhar dinheiro? No vender o curso você ganha dinheiro, né? E agora, se tu ensina e não vende nada, tu não tem nenhum produto, né? Então eu acredito que educadores financeiros eles são bem mais raros do que os que vendem curso, que tentam vender algum produto. Até porque, para você educar, no final do dia você tem que saber bem sobre aquilo e o curso não precisa necessariamente disso, né? Então eu acredito que tenho mais vendedores do que educadores, infelizmente. Isso é complicadíssimo, né? Porque, de certa forma, também existe uma certa impunidade, né? Eu sinto, às vezes, que tu ser certificado, né? Eu já fiz várias visando isso, né? Ter mais, enfim, conhecimento, poder fornecer um embasamento técnico também, estuda diariamente, a gente realmente leva isso a sério. Só que muitas vezes ser certificado, né? Vai ter algumas instituições te regulando e te acompanhando, eventualmente, se fizer alguma coisa errada. E quem não tem a certificação, não tem ninguém necessariamente para ter algum tipo de monitoramento, enfim, ou de fato consequências, senão um processo penal, de fato alguma ação coletiva, enfim, que venha afetar essa pessoa. Né? Tu tem essa percepção também que, de certa forma, as leis são pouco especializadas aí no Brasil o suficiente para esse mercado que tem crescido muito, né, de forma geral, assessoria, consultoria, cursos em geral, enfim. Deveria, de certa forma, ter uma nova reflexão sobre isso para tentar equalizar, porque o nosso trabalho, às vezes, é mais difícil do que o cara que não certifica. Eles resolvem não certificar, faz um monte de curso, vende um monte com muito marketing, tem mais dinheiro, enfim, né? E a gente é bem regulado, né? A gente até tem conversado bastante com a PMEC sobre isso, né? Que você tem... a PMEC, basicamente, é o órgão autorregulador do CNPI, né? O que é só para as pessoas saberem, o que é o CNPI? O CNPI, basicamente, é o Certificado Nacional para investidor que pode recomendar outros tipos de ativos imobiliários, basicamente ações, fundos imobiliários, etc. Tá? Então, quem tem esse certificado, ele tem autorização de falar sobre esses ativos, fazer análise imobiliária desses ativos. A gente tem falado muito com a PMEC sobre isso, e aí tem muito problema, do tipo assim, não com a PMEC, mas assim, na internet. Por quê? Como as pessoas hoje ganham like, visualização, etc. Polêmica. Polêmica. Clickbait, etc. Então, você tem um incentivo a fazer vídeos alarmistas. Há um incentivo para isso, as pessoas fazem isso. E não tem muito o que fazer, sinceramente, né? Em relação à rede social em si, ela funciona assim. Não tem muito o que fazer. É isso. Distribui melhor. Então, beleza. Do outro lado, você tem uma pessoa que muitas vezes não é totalmente informada. Então, vou pegar um exemplo hipotético. Você tem um fundo que ele está caindo, e aí você tem um influenciador digital não certificado, ou seja, não deveria estar falando sobre aquele fundo. Ele vê aquele fundo caindo, vê que os investidores estão se perguntando o que está acontecendo e tudo mais. Ele acha algum problema naquilo, uma vírgula mal colocada, cria um vídeo, e a partir dali se cria uma história a partir daquele fundo. Né? Por quê? O incentivo de você falar o que está sendo mais em voga no momento. Se você tem um investidor, um analista que é certificado, ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele fala. No código de ética, até diz que você tem que ter uma comunicação moderada, né? e tranquila. Quem não é certificado não precisa ter isso, não precisa cumprir essa regra. Então, eu acho que sim, a certificação ela tem que progredir num sentido de que, nem que seja para dar segurança para o investidor em quem ele deveria ouvir. Né? Se você não consegue chegar lá, o cara que não é certificado não está sob seu guarda-chuva, você vai ter que mandar ele para a CVM e aí cai num canal de denúncias que é bastante longo, talvez caiba essas agências de autorregulação começarem a dar mais credibilidade
para quem é certificado e espalhar essa visão do tipo, cara, escutem quem é certificado. Quem não é certificado, não escutem, sabe? Você não vê jornalista de qualquer... fazendo alarde e as pessoas dando voz para ele. Né? Eu acho que no mundo dos investimentos deveria caminhar um pouco mais para isso. Eu acredito que nos próximos anos deve evoluir para isso, mas eu acho que ainda está bastante longe e esse é um grande cuidado que o investidor precisa ter, né? Para não cair nessa fofoca, polarização, clickbait, discurso de ovacionar alguma coisa que não deveria ser ovacionada. Bom, e a gente sabe que boa parte dessa resposta aqui tem a ver com o nosso país, enfim. Realmente a desigualdade é muito grande, não dá para ser demagogo. A gente entende que existe uma dificuldade muito grande das pessoas não só pouparem, como ficar no verde, né? Conseguir fechar o mês sem estar, de alguma forma, devendo no cartão de crédito, cheque especial, etc. Mas por que ainda tem tanta gente, e daí indo para castas talvez mais abastadas, que prefere acreditar em promessas fáceis, ao invés de fato estudar o mercado e ver que é muito mais sobre tédio e ver o dinheiro crescendo devagar ao longo do tempo e depois virando uma bola de neve relevante, enfim. O que tu diria, né? Por que ainda as pessoas preferem o mais fácil, o atalho, do que, de fato, estudar e entender que as coisas levam tempo? Até conectando esse ponto, né, da questão de se tem mais pessoas vendendo curso só por vender ou educadores. Que eu respondi que tem mais educadores. Que tem mais vendedores de curso do que educadores. É mais fácil você acreditar numa promessa de ficar rico rápido do que a realidade que as coisas demoram para acontecer, né? E as pessoas, elas vendem sonhos. E o sonho de você ficar rico rápido, ter um método fácil que com 10 mil reais você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro, etc., ele é muito mais palpável do que você falar, Eduardo, se você juntar todo mês durante 30 anos, daqui a 30 anos o Eduardo do futuro vai conseguir ter um complemento para aposentadoria. Um complemento, né? E as pessoas, elas acham que vão ficar multimilionárias, né? Não existe um método fácil para ficar multimilionário. Infelizmente não existe, né? E se existisse, todo mundo seguiria ele. E ele deixaria de ser fácil e deixaria de funcionar. Se a gente for pegar, por exemplo, marketing digital, que era uma coisa que estava muito em voga na pandemia. Esgotou. Porque era um negócio fácil, o pessoal estava fazendo curso para vender curso, né? Exato. Esgotou esse mercado. Então, tudo que é fácil demais, ele esgota em algum momento. Não existe nenhum método fácil, né? Só que as pessoas, elas gostam desse sonho de querer mudar de vida rápido, de buscar um ganho extraordinário. Por isso que cresceu tanto bet no Brasil, por isso que cresceu tanto cassino, o tigrinho virou tão popular como virou, entre outros aspectos. Porque é uma natureza humana, ela buscar o caminho mais fácil, ela buscar o caminho de conservação de energia, né? Só que o grande ponto é que, para você ganhar dinheiro no mercado, para você realmente ganhar dinheiro no mercado, é muito mais uma questão de você carregar isso o maior tempo possível do que você querer acertar grandes boladas. O que faz o que faz diferença no mercado é o tempo que você está nele. E as pessoas, elas não estão acostumadas a pensar sobre o futuro. As pessoas, elas antecipam muito sonho, né? Em vez de você guardar 3 anos do seu dinheiro para comprar um carro à vista, aí você vai conseguir um desconto. Não, você vai comprar no ano 0, porque aí você vai conseguir parcelar, você vai pagar uma parcela gigante com uma taxa de juros embutida grande, e aí o seu carro vai custar 3 carros, porque você quis antecipar isso, né? Então, eu acredito que é muito uma questão de que a sociedade, ela tem um problema grande em pensar no longo prazo e não compreender o exponencial. E isso é de muito tempo atrás, né? O ser humano, ele não consegue compreender o exponencial, né? Por exemplo, a gente cresce centímetro por centímetro, né? A gente engorda quilo por quilo, grama por grama. A gente caminha passo a passo. A gente não tem a experiência do exponencial na nossa vida fácil de olhar e inerente, né? Diferente do exponencial, que quando a gente vai ver uma colônia de bactérias se multiplicando, é exponencialmente, né? Se você tem 26% por ano, por exemplo, se você ganhar 26%, 20% por ano, que foi a performance do Buffett em dólar, tá? Isso é basicamente... vou trazer um dado mais real. Se você pega o Jeremy Siegel, um grande investidor também, historiador, etc., ele fez um estudo que ele correlacionou quanto de dinheiro você teria se você investisse $1 em 1802 até 2021, tá?
em ações, em bonds, bills, em dólar e em ouro. Desconsiderando a inflação. Bonds, bills, basicamente são títulos do Tesouro americano, então um título de renda fixa. E ações são ações. Ele percebeu que as ações, elas valorizaram algo como 7% por ano, enquanto os bills, ou enquanto os bonds valorizaram algo como 3,6% ao ano. E aí uma pessoa que está olhando para isso vai falar, nossa, né, 7% por ano? Nada. E é tipo o dobro de um para o outro. Então, por que vai investir em ações? Se você pega todo esse histórico, a diferença é você ter transformado R$1 em $1 em 2 milhões de dólares em ações, então 7% por ano, de R$1 para $2.000. É 1000 vezes maior, esses 3% por ano, né? Então, a nossa cabeça ela não tem capacidade nata de enxergar o exponencial. A mesma coisa, a gente não consegue dobrar uma folha de papel 9 vezes, senão daria a dimensão daqui à Lua. Né? Eu acho que isso é uma coisa inata do ser humano e que faz com que a gente não consiga olhar muito para frente. E é a mesma justificativa de por que as pessoas não seguem uma dieta, por que as pessoas não fazem exercício físico, por que as pessoas não cuidam da saúde. São todas as mesmas justificativas. No dinheiro tem um agravante muito problemático, que é o seguinte. Na academia, você está abrindo mão no curto prazo pelo longo prazo. Dinheiro também. Só que na academia, se você vai 3 meses na academia certinho, você vai ver diferença. Nos investimentos, você pode investir 3 meses certinho e você perder dinheiro, porque o mercado está jogando contra. E você não viu o resultado. Você pode... sente um imbecil ali, né? Tá 3 meses tentando, estudando, e ainda a tese não... E é curto prazo, né? Não é... Você pode ficar 2 anos fazendo certo. Muitos anos, né? Então, eu acredito que esse agravante também dificulta as pessoas a compreenderem o que realmente é investimento. Ele é muito mais monótono do que as pessoas acham. As pessoas buscam emoção em tudo que elas fazem. E investimento, cara, é para ser monótono. Deveria ser monótono. Se não é, tá errado. Né? Então, eu acredito que são todas essas barreiras que fazem as pessoas irem para o caminho mais fácil, mais imediatista, mais de curto prazo, de querer enriquecer rápido, do que para o caminho correto, que ele é mais demorado, mais longo e que no final do dia é onde que está o valor, né? Que na prática eu só tenho 2 visões de como dá para ficar rico, né? A primeira é tu poupando muitos e muitos anos com a tua renda ativa, o teu trabalho. O nosso trabalho eu acho que é muito mais sobre auxiliar a potencializar a rentabilidade do que necessariamente tu tá fornecendo aquela renda que a pessoa acha que vai conseguir no curto prazo. É mais isso, é participar dessa jornada ao longo do tempo. Ou a pessoa empreende, toma muito risco, a probabilidade é dela quebrar, não de dar certo, e se ela der certo, talvez ela fique rica desses 2 modos. Fora isso, né, é bolsa, é cassino, é bet e é atividades ilícitas que ninguém recomenda a se fazer, porque ambos, outro vai quebrar, outro vai acabar na prisão até morto, então melhor os desses 2 caminhos. Só que é difícil aceitar isso, né? As pessoas ainda têm, acho que na minha visão, tudo que eu lido com clientes e tudo mais, a visão de investimento ainda é muito essa, né? É aquela porta de entrada para a riqueza. E, na verdade, ela só faz parte da tua vida, mantendo uma saúde financeira importante e tu rentabilizando ao longo do tempo. Né? Não necessariamente agora busquei um serviço de assessoria. Então, agora eu vou ficar milionário no ano que vem. Né? E não é, né? É só uma assessoria para te auxiliar a tomar melhores decisões, escolher melhores ativos e ficar rico no longo prazo. Né? E até essa é uma coisa interessante, né? Porque os investimentos, eles não vão deixar todo mundo rico. Não vão. Mas quem seguir os investimentos vai ter uma vida melhor. Então, os investimentos eles têm a capacidade de melhorar a vida de todos. Para alguns mais, para outros menos. Mas ele tende a melhorar a vida de todos. Se todo mundo juntar, desde novo, né, uma parte do salário, seja 10%, 15%, alguma coisa assim, quanto conseguir, ao longo de 20, 30 anos, lá na frente, em um momento que muitas vezes você dependeria do governo, do sistema de previdência para viver, esse complemento vai melhorar muito sua vida lá na frente. Né? À medida que a sua força produtiva começa a cair, esses investimentos eles começam a fazer diferença. Então, eu sempre digo, Eduardo, o investimento não vai deixar todo mundo rico, mas ele tem a capacidade de fazer todo mundo viver melhor. Se você tiver essa visão e não se frustrar. Porque também tem o ponto que é essa cabeça. Tipo, começar, eu quero ano que vem já estar em outra vida, outro patamar, ganhando dinheiro daqui 5 anos. Não é assim. Coloca um 0 a mais na expectativa que você tem, né? Se você tem expectativa daqui 2 ou 3 anos de
dos investimentos estarem performando muito bem, você está ganhando bastante dinheiro com aquilo, coloca 20 a 30 anos. Tipo, é essa mudança de horizonte que as pessoas deveriam ter e pensar no longo prazo, pensar sobre o futuro delas, pensar sobre a família, etc. Que é que nem eu falei, investimentos melhoram a vida de todos que estiverem dispostos a trocar um pouco do curto prazo, um pouco do dia a dia deles de hoje, pelo futuro. Boa. Bom, a gente chegou no final, só tem mais uma. Essa é um pouco capciosa. A gente fala sempre com alguém de mercado, faz esse tipo de pergunta e volta a dizer, não faça isso em casa, é só uma pergunta hipotética. A gente sempre vai avisar a diversificação e não a consideração. Mas, se tu tivesse que escolher para 10 anos, João, o que tu escolheria? $1 milhão ou 5,5 milhões de reais? Não pode mexer por 10 anos. Eu escolheria 5,5 milhões de reais. Não por querer estar fazendo market timing, alguma coisa assim. Eu acredito muito de que o portfólio da pessoa ela tem que estar muito atrelada à moeda em que ela vive. Por quê? Se você tivesse $1 milhão e acontecesse o que aconteceu de 2002 a 2008, você veria esse seu patrimônio derreter em moeda local, você perderia seu poder de compra. Né? Se você tivesse em reais, você tem a inflação aí, que é cavalar, não dá para menosprezar, mas ainda assim, de alguma maneira, você teria seu poder de compra mantido. Então, não pensando em qual que é a melhor alocação, dólar ou real, etc., muito mais em asset allocation, olhando para o custo de vida, para a minha vida atual e para o que eu desejo nos próximos anos, eu olharia muito mais moeda local, ainda que eu também esteja mais otimista com o Brasil do que lá fora. Acho que tem muito mais assimetria favorável para a gente, coisas boas que possam acontecer para cá do que lá fora. Perfeito. Galera, a gente chegou ao final aqui. João, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo. Queria te deixar o espaço aqui livre também para tu deixar tuas redes sociais, enfim, como te encontrar, antes de qualquer coisa, mas obrigado por ter vindo. Ótimo. Obrigado, Eduardo. Obrigado à Faz Capital. Para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, só procurar joão.daronco, tá? No Instagram. A gente também está no YouTube da Suno Research, redes sociais da Suno, etc. Acho que esses são os principais ambientes que eu frequento no meio social. Show de bola. Galera, muito obrigado a quem ficou até aqui, como telespectador, ouvinte, enfim. Se inscreva no canal da Faz Capital no YouTube, ativem o sininho, nos sigam no Spotify também, enfim, como preferirem. E até a próxima, na terça-feira, às 19 horas. Valeu!